bem-vindos a mais um Cash que Salva, dessa vez em formato super especial dentro do projeto Saúde e Bem-Estar da Mulher, e hoje eu estou muito feliz de estar recebendo uma super convidada, doutora Larissa Caniza, ela é uma das maiores referências de dermatologia na nossa região. Doutora, muito obrigado, viu, por você estar aqui. A gente vai ter assunto muito legal para falar para as mulheres, né, sobre beleza, sobre as novas tendências na área da dermatologia. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Bom, em primeiro lugar, sou eu quem agradece estar aqui com você de novo depois de 3, quase 4 anos, né? Depois da pandemia. Eu participei desse projeto maravilhoso da saúde em 2019, então agora é um prazer enorme estar aqui de novo. Que legal, doutora. Doutora, ó, vai ser um bate-papo bem legal e assim, e é muito importante ter você aqui com a gente, né? Eu tava até olhando aqui, você que já é uma médica que tem uma carreira consolidada, uma formação assim de altíssimo nível, né? Dentro da dermatologia, né? Cosmetria e também nesses lasers que estão super modernos, que nós vamos ter que falar sobre eles. Renato, não pode faltar. Laser é tudo, é né? Fundamental para qualquer protocolo de rejuvenescimento a gente associar essas tecnologias a favor da beleza e da saúde. Com certeza, doutor. Eu acho que é o que tem de mais moderno, é o que tem assim, assim. E aí você vai ter que contar um pouquinho da sua história, né? Porque agora você está num dos maiores centros de dermatologia do Brasil. É do Brasil, porque... Olha, sem falsa modéstia, arrisco dizer que é sim, É viu? sim, porque eu conheço, não estou falando da boca para fora, porque a gente que conhece, né, onde você está hoje dentro da Vita, na dermatologia, né, junto com a equipe do Dr. Guilherme Bueno, que é um ícone nessa área, e você agregou de uma maneira assim muito diferenciada aquela equipe maravilhosa, e assim, hoje com certeza é uma das clínicas que tem de melhor, né, do que há de melhor para oferecer para o paciente. E me conta um pouquinho como é que foi essa história, como é que foi essa mudança, né? Como é que foi isso aí? Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Larissa Caniza, sou médica dermatologista, já tenho quase 20 anos na área de dermatologia. Eu fiz a faculdade e a residência médica em Campinas, na PUC, e retornei a Rio Preto, que é a minha cidade natal, em 2009. Trabalhei durante 15 anos numa clínica familiar com colegas também fora da família, mas de várias áreas diferentes. E agora, em 2023, um ano de muitas mudanças para mim, e uma delas que me deixou também muito feliz foi o convite do Dr. Guilherme e da doutora Natália para integrar a Vita Dermatologia, uma clínica exclusivamente de dermatologia. Então, foi um convite que veio no final do ano passado. Eu fiquei muito contente porque hoje eu posso oferecer para os meus pacientes o que há de mais moderno, né, no mundo dermatológico, atuando tanto nas áreas de dermatologia clínica, que são as doenças de pele, cabelos, unhas, quanto na área da cosmetria, da dermatologia estética. E a Vita hoje é uma clínica que conta com inúmeras tecnologias a laser, tanto para rejuvenescimento facial quanto corporal. Então, integrar essa equipe, ter ao meu lado, nós somos hoje um total de 7 dermatologistas e mais 2 nutricionistas dentro da Vita. Então, estar nesse time me deixa, assim, muito feliz mesmo. Que legal, doutora, 7 dermatologistas, Lá é completo, Renato. Lá, como eu te disse, a gente tem... eu até brinco, né? Muitas vezes com os pacientes eu falo, gente, aqui só não tem o que não existe. O resto tem. É verdade. O doutor Guilherme com a doutora Natália realmente foram buscar profissionais de excelência para compor o time deles, porque eles são de altíssimo nível também. Não iriam trazer profissionais que não fossem do mesmo nível, né, de excelência. Então, eu acho que agregou demais, doutora. Viu, doutora, e como é que foi, assim, para você, né, depois de tanto tempo, trabalhando do lado da doutora Rosângela, sua mãe, né, e aí fazer essa mudança agora, né? Aí, essa é a pergunta que me emociona. A minha mãe, ela é para mim, assim, como é não estar trabalhando ao lado dela todos os dias. Eu diria para você que é desafiador, porque ela, para mim, é uma referência de mulher, de profissional. A minha mãe me ensinou princípios e valores éticos que eu trago para minha vida,
para minha vida pessoal, para minha vida profissional. Então tem sido desafiador. Mas eu acho que chegou esse momento para mim e chegou o momento para ela também desacelerar um pouquinho, curtir um pouco os netos, curtir um pouco mais a família, porque sempre foi uma mulher que trabalhou muito. Então eu acho que foi um momento ideal para mim e para ela. E hoje a gente se vê mais do que quando estávamos trabalhando juntas. Legal. Né? Porque hoje a gente se encontra e passeia muito como mãe e filha, e não mais só como sócias. Então tem sido, é desafiadora a palavra mesmo, mas tem sido muito positivo, acho que tanto para mim quanto para ela. Doutora, eu acho que também ela deve estar muito feliz, porque você também está numa clínica que é referência, como eu disse, a nível nacional, né? Quer dizer, eu acho que ela deve estar muito feliz. Com certeza. Ela foi uma incentivadora, né? Quando surgiu o convite para eu integrar a equipe da Vita, ela foi a primeira pessoa que eu consultei, né? Uhum. E eu falo que a opinião de mãe é santa. Ainda mais ela, né? Então, ela foi comigo até lá, ela conheceu o espaço comigo, eu já conhecia, porque eu já havia feito alguns procedimentos dermatológicos em mim com o Dr. Guilherme, então eu já havia ido à Vita como paciente em algumas oportunidades anteriores, minha mãe ainda não conhecia o espaço. Então ela foi comigo e a decisão de eu ir para a Vita foi tomada em conjunto com a minha mãe. Não, certeza. Assim, a gente conhece um pouco a sua mãe, sabe de toda essa, digamos, esse legado, né? Porque ela construiu um legado, essa é a grande verdade, né? Olha, Dentro Renato, da medicina riopretense, né? Somos todos médicos, né? Eu tenho 2 irmãos, o Dr. Lucas, que você conheceu, que hoje está somente em São Paulo, trabalha no Einstein lá em São Paulo, é cirurgião plástico, e o Dr. Leandro, que é o mais novo, que integra a equipe de anestesia aqui do Alsta. Legal. O meu pai é falecido, mas também era ginecologista e obstetra, então é um legado mesmo. Eu acho que o amor e o carinho deles pela medicina foi tão forte que contagiou todos os filhos. 5. Né? Os 3 foram... São 5 pessoas na família, o pai, a mãe e os 3 filhos. A pai, a mãe e os 3 Não, filhos. muito legal, doutora. Assim, a gente faz medicina com muito amor e com muito carinho para levar para os pacientes realmente o que há de melhor em tecnologia, com humanidade e com carinho, com leveza, com empatia, né? Para usar uma palavra da moda. Eu acho que a gente se coloca muito no lugar dos pacientes na hora de tratar desde uma acne, uma micose de unha, até um protocolo, um processo de rejuvenescimento. Doutor, e sabe uma coisa muito interessante que eu comento muito com um amigo seu, que você conhece bem, que é o Dr. Emerson Senhorlin. Que foi um querido que a revista Saúde me trouxe, né? Com certeza. Hoje nós temos muitos pacientes em comum, inclusive. Então foi um amigo mesmo e um parceiro profissional que esse networking me proporcionou. E assim, uma coisa que eu falo muito pro Emerson é assim, pegar médicos como você, como ele, que são muito bem formados, né? E que, de repente, não entraram naquele movimento lá do início de Instagram e tudo, né? Mas vocês têm uma coisa que, de repente, as pessoas precisam conhecer. Sabe? Que é essa autoridade no que vocês fazem. Com certeza você não estaria dentro da equipe da Vita se você não fosse uma profissional qualificada, que você não entregasse resultado, que você não se preocupasse com o paciente, que você não soubesse fazer só a parte de estética, mas principalmente a parte também clínica. Eu acho que isso agregou muito também lá na clínica. Com certeza. Porque muitas vezes as pessoas acham que a Vita só trata estética. E não, lá nós tratamos todas as doenças de pele, cabelos, unhas. Então, eu acho que agregou, sim, nesse sentido. E a minha geração e do Emerson, eu brinco que hoje a gente, infelizmente, não é mais a nova geração, a gente é a geração do meio. Sim. A nossa geração viu nascer a mídia digital. Então, a gente talvez não tenha a mesma desenvoltura, a mesma facilidade dos que estão saindo agora, mas a gente tem que ter vez, tem que ter voz e levar informação de qualidade para a população. Eu acho que aí é o ponto. Levar uma informação, como a gente vê, informação que salva mesmo. Exatamente. Eu acho que o grande ponto é esse. Doutor, e assim, né? Esses dias eu estava falando... E a gente vai aprendendo no dia a dia, viu, Renato? A gente vai aprendendo a estar presente aqui. Vocês nos auxiliam muito nesse processo.
nos colocam muito em evidência nessa área, né, do marketing e da mídia digital, mas sempre com muita ética e muita responsabilidade. Por isso que a gente está aqui. Com certeza. E é tão interessante isso, doutor, porque eu estava falando com a Kelly, e é assim, ó, uma vez que a gente, que médicos como vocês, que tem uma carreira consolidada, que tem resultado, que tem informação top, assim, nível A, toda vez que a gente não divulga isso, quem está perdendo é o paciente. Com certeza. Né? Então, a gente esse dia atrás está falando, nossa, quem perde é o paciente. Então, a gente tem que fazer de tudo para pegar médicos como vocês e tornar o máximo possível dar o máximo possível de visualização para vocês. Porque a gente estava comentando aqui no começo das tecnologias, né? Hoje a gente tem muita tecnologia, muitas opções de lasers, de máquinas que atuam em favor da beleza e da saúde. Só que, infelizmente, essa área da estética, ela sofreu uma invasão muito grande também de profissionais da área não médica, muitos deles também com qualidade, não é esse o ponto, mas veio com isso um movimento simplesmente de venda desses aparelhos muito grande. E eu acho que a gente atua aí posicionando para que cada aparelho realmente serve ou não. O que o paciente deve buscar em termos de resultado com aquele laser, com aquela tecnologia, sim, ou não. Entra um pouco dessa autoridade da ciência. A gente tria para o paciente aquilo que vale a pena ele comprar. Porque eu brinco que a gente não quer simplesmente que gaste, a gente quer que gaste e goste, né? Que o paciente fique satisfeito com o resultado, porque a gente tem resultados maravilhosos. A gente tem lasers hoje para as quedas de cabelo, para as alopécias, a gente tem lasers para melasma, a gente tem lasers para acne, a gente tem lasers para cicatriz de acne, que era uma condição muito difícil de tratar, assim como olheiras, estrias, que a gente se engessava há algumas décadas atrás só no tratamento clínico e nos peelings. Hoje a gente tem aí os lasers atuando como grandes aliados em respostas mais rápidas e melhores para todas essas condições. Entendi. Então é muito bacana. Doutor, ó, deixa eu já me explica para o nosso público aqui o que é a cosmiatria. E aí, para as pessoas entenderem qual é essa área da dermatologia, e depois eu gostaria que a doutora falasse sobre as novas tendências de laser, né, que tem muito equipamento que está chegando. Legal. Né? O que é a área da cosmiatria? A cosmiatria é a área da dermatologia que trabalha com a beleza e bem-estar. Porque beleza e bem-estar, né, a beleza de fora para dentro e de dentro para fora, elas estão conectadas. Sim. Então, a cosmiatria é a área da dermatologia que trabalha justamente isso. Não só o processo de rejuvenescimento, mas o processo de melhora da qualidade da pele e das condições que acometem essa pele. Como eu citei, manchas, acne, cicatrizes. Então, é aí que a gente vai atuar. E, em questão de máquinas, hoje a gente tem, por exemplo, o laser de túlio, que é uma grande tendência no mercado da cosmiatria, conhecido como BB Laser, porque ele dá um efeito glow, um efeito BB Cream na pele da paciente, melhorando textura, linhas finas, manchas, poros dilatados, com baixo downtime, ou seja, com rápido tempo de recuperação. Hoje eu não tiro o paciente da rotina porque ele vai fazer um laser. BB Cream. Isso, ele dá um efeito BB Cream. A gente chama o laser de túlio de bebê laser, justamente por isso, BB Laser, né? Vamos aí alinhar com o BB Cream. Então, ele tem feito muito sucesso porque o paciente mantém a rotina de cuidados com a pele, mantém a rotina de skincare em casa, vai ao consultório, pode fazer esse laser na hora do almoço e voltar a trabalhar. Legal. Não é um laser que o paciente vai ficar inchado, não é um laser que o paciente vai ficar descamando, exceto se a gente associar um peeling. Então, os homens têm feito muito, porque o homem é prático, né, Renato? Primeiro, o homem não tem tanta paciência para um skincare tão demorado e, além do homem ser prático, ele quer resultado rápido. Então, é uma tecnologia que tem feito muito sucesso também entre o público masculino. Laser de túlio. E a gente tem nesse laser também os protocolos
capilares. Então, é um paciente que tem calvície, uma alopecia androgenética feminina ou masculina, é um paciente que teve uma infecção, uma dengue, um covid, passou por uma cirurgia, teve um processo de emagrecimento mais rápido, está perdendo cabelo, laser de túlio. Tá. E o que esse laser vai fazer? Aumenta o fluxo sanguíneo para o couro cabeludo, melhorando a oxigenação, o aporte de nutrientes ali no bulbo capilar. Então, é um excelente coadjuvante hoje no tratamento de alguns tipos de alopécia. Doutora, e quais são, assim, entre outros lasers, o que mais, assim, qual outros tipos de laser que vocês têm lá na clínica? Então, vamos lá. Para rejuvenescimento? Para rejuvenescimento, hoje a gente trabalha, assim, a estrela do momento é o laser de picosegundos, tá? A gente trabalha com o Discovery Pico. Esse laser, ele, como é que eu vou falar de uma maneira mais simples? Ele engloba várias tecnologias em si, então a gente tem várias ponteiras dentro do laser de picosegundos que vão promover um rejuvenescimento, são feixes de luz que têm a capacidade de atuar em todas as camadas da pele. Então eu promovo um rejuvenescimento global com melhora global da qualidade de pele. Então, da mesma forma que eu falei para o Thulium, ele melhora mancha, textura, ele melhora poros, ele melhora viço. E o laser de picosegundos hoje, a gente trabalha também com maestria remoção de tatuagens. Então, a gente tinha muita dificuldade em remover determinadas cores de pigmento quando o paciente chegava com uma tatuagem muito colorida. Hoje, com o laser de picosegundos, a gente consegue uma excelente resposta. Então, para rejuvenescimento hoje, laser de picosegundos é o que temos de mais moderno. Além dos já tradicionais lasers fracionados ablativos, como CO2, luz intensa pulsada, que são tecnologias que ainda têm o seu lugar ao sol, tá? Para o tratamento de várias condições. Lá na Vita, uma coisa bacana, Renato, que a gente faz lá, até por ter todas essas tecnologias à disposição nossa ali todos os dias na clínica, a gente associa. Então, se o paciente vai hoje tratar manchas solares, né, manchas senis no dorso da mão, eu não vou fazer um laser. Muitas vezes eu faço uma luz intensa pulsada, um laser de picosegundos e um laser de túlio, às vezes na mesma sessão, dependendo do caso. Então, eu acho que o que garante também resultados tão espetaculares no que a gente faz lá é a associação das tecnologias. Seria um brand de lasers, né? Exato. E isso é possível e faz parte do protocolo. Então, eu brinco que, assim, a nossa equipe, juntos somos mais fortes, todos os dermatologistas, ok, os lasers também, juntos eles são mais fortes. Então, lá a gente tem a possibilidade de oferecer essa associação de tecnologias. Doutor, um blend de lasers blend mesmo. De laser. Ficou bom. Que aí não é uma receitinha de bolo. Isso aí a gente vai individualizar para cada paciente quem eu vou combinar com quem. Os protocolos a gente individualiza caso a caso. Isso eu já fazia lá na Caniza e lá faço de forma até mais potencializada. Doutora, sabe o que eu acho que é legal? Esse dia atrás eu escutei essa metáfora, podemos dizer assim, né? Que você não adianta você dar uma Ferrari para um menino de 14 anos dirigir, né? Exato. Então, é a mesma coisa, todos esses equipamentos que a Vita tem, precisa ter gente competente para saber utilizar de maneira individualizada, né? Exato, e eu acho que um dos grandes diferenciais também lá na Clínica Vita, em termos de resultado para os nossos lasers, é o manejo das máquinas pelos médicos. Somos nós que fazemos os lasers, tá? As nossas enfermeiras, técnicas de enfermagem, fisioterapeutas, elas trabalham o laser de depilação e algumas máquinas corporais. Mas esses lasers médicos, esses que a gente está comentando aqui, somos nós dermatologistas que fazemos nos pacientes. Legal. Doutor, e assim, vamos pensar, nós estamos aqui hoje focado no assunto mulher, né? E assim, hoje a mulher tem muita, hoje não só a mulher, né? Mas como foca a mulher, essa preocupação dessa questão do rejuvenescimento. Como fazer esse rejuvenescimento
de uma maneira mais natural possível, né? Nossa, Renato, isso é muito importante. Sabe por que eu estou te falando isso? Eu já te conheço há um bom tempo, certo? E uma coisa que a gente sempre comentou sobre você é que você é uma dermatologista que sempre zelou por isso, né? Sim. De não fazer exageros, de fazer os tratamentos que tem a ver com a idade da pessoa, Sim. né? Outra metáfora, não tem como transformar uma mulher de 50 numa mulher de 20. Ela tem que estar bem na faixa etária que ela está. Isso. Para que ela fique bonita. Fala sobre isso, porque isso aí tem tudo a ver com o teu trabalho. Bom, rejuvenescimento com naturalidade, eu acho que é o grande desafio do momento, né? Você rejuvenescer sem exageros, tá? A tal da harmonização facial, infelizmente a gente usa até um termo que é demonização facial, mas trouxe muito isso e é o que a gente procura fugir. Então, como é que você rejuvenesce uma paciente com naturalidade? Associando procedimentos de forma inteligente. Então, eu vou associar uma toxina botulínica para as ruguinhas da testa, dos olhos, para melhora de contorno. Vou colocar ácido hialurônico? Vou preencher? Vou, mas eu vou refinar com ácido hialurônico. Eu não necessito sempre de grandes volumes. Vou associar um bioestimulador de colágeno, que são substâncias também que a gente injeta na pele sem modificar a estrutura do rosto. A gente vai estimular o seu organismo a produzir o colágeno, que é uma proteína importantíssima para a sustentação da face, e a gente perde isso ao longo do tempo. E aí a gente associa também as tecnologias a laser, que a gente veio comentando, para melhora de qualidade de pele. Então, rejuvenescer com naturalidade é usar tecnologias injetáveis com inteligência. E devagar e sempre, né, Renato? Sim. Devagar e sempre. E um ponto importante também é a confiança que o paciente tem que ter no médico. Né? A gente montou um protocolo de rejuvenescimento e a gente sempre monta protocolos que caibam na realidade de cada um, na realidade financeira, na realidade de tempo. Então, as pessoas às vezes têm esse preconceito, tudo é muito caro. Depende. Traga pra gente o que te incomoda, traga o que você quer melhorar e até onde você pode ir, porque a gente está ali para isso também, para adequar a realidade de cada um e associar tecnologias injetáveis com inteligência, além dos cuidados com a pele em casa, que eu acho que ninguém, aí com perdão da palavra, mas eu acho que ninguém entende mais de pele do que o dermatologista. Com certeza. Então, montar protocolos para casa de cuidados com a pele é o alicerce fundamental de você também envelhecer com naturalidade. E para o paciente que não quer procedimento nenhum, porque a gente tem também essa turma, não, eu não quero toxina, eu não quero preenchedor, eu quero que você me oriente, doutora, o que eu vou usar na minha casa, como eu vou usar. A gente está aí para isso também. Doutora, tá, Renato? Então, que fique bem claro, a gente está aí para isso também. Não, com certeza. E pensar também, eu acho que você falou uma questão interessante, que existem hoje oportunidades digamos assim, opções de parcelamento, condições de pagamento que favorecem isso, né? A gente torna possível o sonho de muita gente através dessa otimização até do pagamento. Porque hoje tem... Não vamos ser hipócritas de falar que às vezes a parte financeira não impacta no que a pessoa quer fazer, impacta, mas a gente está ali para ajudar nisso também. Doutora, mas assim, você que tem uma experiência muito grande essa questão está muito relacionada à autoestima. A gente estava até falando de emagrecimento, né? Eu que perdi 12 quilos aí, eliminei... Eu que perdi 9, eliminei 9 também. Eu me sinto bem, né? Diferente, né? Por exemplo, essa semana, doutora, fazia muito tempo que tinha acontecido nada, né? A gente está gravando os podcasts aqui, né? E a Kelly falou, pede umas camisas novas lá. Aí veio as camisas para mim lá, do meu patrocinador, que é a Lacoste, né? Aí chegou aqui, eu liguei pro Gabriel, que é o gerente da loja. Gabriel, tô com um problema aqui. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, manda uma menor. Ai, que delícia. Nunca tinha acontecido na minha vida. E assim, eu acho que a autoestima, é o que eu te falei, beleza, saúde, estética e bem-estar da mulher. Isso está muito relacionado, né? A beleza também está muito relacionada com o bem-estar. Não, com certeza. Com você se sentir bem, com você estar com a sua autoestima em ordem.
Então, é muito importante. E é isso que eu queria que você falasse, porque assim, ó, quando você que tem essa experiência de vivência de ver isso, quando a pessoa fez esse investimento, e aí daqui a pouco ela olha e fala, nossa, valeu a pena ter esse investimento. A pessoa, ela se motiva por outras Eu ia usar coisas. esse termo mesmo. É a pessoa, a partir do momento que ela vê resultado no tratamento que ela está fazendo, qualquer que seja ele, ela se motiva. Então, ela quer se cuidar cada vez mais. E hoje, Renato, além dos dermocosméticos, né? Dos produtos que a pessoa vai usar em casa, vai passar na pele, a gente tem os nutracêuticos, a gente tem as fórmulas que a gente, ou fórmulas ou industrializados, né? Uhum. Que a gente passa para a pessoa tomar. Então, a pessoa vai tomar um pool de antioxidantes que vai retardar a produção de radicais livres, né? Retardando e melhorando o processo de envelhecimento celular. Hoje, eu até brinquei que eu tô a louca da mitocôndria, né? Uhum. Eu falo que cada vez mais tem se falado de rejuvenescimento de dentro para fora, pensando em ativos que atuam lá na mitocôndria. Quem que é a mitocôndria? É aquela estrutura que a gente aprende lá na escola, uma estrutura, uma organela que está dentro da célula, responsável pela produção de energia para as células. E que célula? Célula de qualquer lugar. Célula da pele, célula do coração, célula do fígado, célula do rim. E a partir do momento que a mitocôndria envelhece, a célula está envelhecendo, o organismo está envelhecendo. Então, vem do micro para o macro. E a gente tem ativos hoje para o paciente tomar, como, por exemplo, uma coenzima Q10, que atuam justamente aí. Legal. Nessa parte mitocondrial, mas também esse pool de antioxidantes, ele tem que ser individualizado. Se a gente pega os atletas, ó, o pessoal da endocrinologia, o pessoal da medicina integrativa tem lançado muito mão desses nutracêuticos para melhora de desempenho em atividade esportiva. Sim. Então, vai além do rejuvenescimento. Hoje eu acho que é fundamental, Renato, o paciente que vem, pelo menos conosco lá na clínica, a paciente vem e quer um rejuvenescimento natural e saudável, a gente vai atuar com nutracêuticos, vai passar coisas para a pessoa tomar, a gente vai atuar com dermocosméticos, com coisas que a pessoa vai passar na pele, uma vitamina C, um ácido hialurônico, um hidratante, um protetor solar, enfim. E a gente vai atuar com os injetáveis e com as tecnologias, é um combo. Legal, né? Como? Fica Ninguém completo. envelhece com naturalidade só aplicando toxina botulínica e só aplicando ácido hialurônico. É aí que a gente vê os exageros, quando a pessoa deposita todas as esperanças de rejuvenescimento num pilar só. Muito a dermatologia é muito mais que isso. Doutora, ficou perfeito. Vitor, anotei, porque essa nós vamos fazer esse corte aqui, viu? Essa parte aqui realmente é muito importante, essa questão do rejuvenescimento com naturalidade. E não tinha, que eu conheço uma pessoa melhor para falar isso que a doutora Larissa, porque é uma coisa que ela sempre fez e faz muito bem feito. Não, eu estou procurando envelhecer com naturalidade também. E nem por isso eu não faço os procedimentos, mas eu faço de forma inteligente. Sim. E faço associando esses outros pilares. É, muito bom, doutora. Não, é fundamental. Doutora, sabe quem vem aqui? Eu sempre faço 2 perguntas, né? Então, eu tenho 2 perguntas para fazer para você, que são perguntas, assim, que são importantes para nós e eu acho que para você também, até porque a gente acaba voltando algumas coisas boas na memória. A primeira é a seguinte, você lembra ou você tem algum caso que tem, assim, que chamou tanta atenção, que marcou de repente, deve ter muitos, lógico, mas que marcou a tua carreira, alguma história de alguém, vou citar um exemplo aqui, alguém que de repente juntou mesmo dinheiro para ir lá, falou assim, nossa, aí você viu que não foi fácil, essa pessoa fez uma poupança ali para fazer um tratamento, depois olhou o resultado, se emocionou, digamos assim, chorou de alegria na sua frente. Você lembra de algum caso assim, ou histórias que se repetem também? Olha, Renato, tem uma história muito interessante de um senhor que hoje é uma pessoa assim que mora no meu coração, é meu paciente até hoje. Na época, eu acredito que ele já tinha aí mais de 50 anos, 50 e poucos anos, a filha ia casar. E ele, assim, a vida toda trabalhou em madeireira,
né, dono de madeireira, tomou muito sol, tinha já algumas lesões faciais até de risco quando me procurou, mas foi levado pela filha para iniciar um processo de rejuvenescimento, porque a filha ia casar dali 1 ano e meio. E no começo ele um pouco resistente, porque eu sou homem, porque eu já tenho uma certa idade, eu não preciso disso. E a gente foi quebrando alguns preconceitos, começando devagar. Não, vamos fazer alguns lasers. Olha, eu vou passar isso aqui para o senhor usar em casa. E ele foi passo a passo se cuidando, confiando naquilo que eu propus para ele. E conforme ele via o resultado, ele se motivava e queria mais e queria se cuidar. E a partir dos cuidados com a pele para o casamento da filha, ele animou para emagrecer, para perder peso, e perdeu peso, e deu mais valor à academia. Ou seja, a partir da filha que pegou na mão e levou para ele melhorar a pele do rosto, quando ele viu, ele estava cuidando do rosto, do pescoço, do corpo, da alma, e hoje é uma pessoa que tem muito mais qualidade de vida, se sente muito melhor e desmistificou essa coisa de que quem se cuida é só mulher, que o homem não pode se cuidar. Então, esse caso me marcou bastante. Não, doutor, legal. E é um querido e eu cuido da família toda. Então, esse aí, olha, se ele, a esposa e a filha me seguem no Instagram, com certeza quando ouvirem essa história vão saber que eu tô falando dele. Muito legal. E essas histórias fazem parte, né, da nossa história. E trouxe muitos amigos e me trouxe muitos familiares para se cuidarem a partir disso, porque ele foi muito resistente no começo. E o homem tem muito disso também, dessa questão de indicação. Ele foi mais por amor à filha do que pela vontade de se cuidar. Mas depois a vontade de se cuidar veio. Porque viu o resultado. Porque viu o resultado. E só que o homem ele é muito legal porque ele começa a indicar, depois que ele acredita, tem uma doutora, que daí ele sabe que sentiu confiança em você. E homem, Renato, eu até brinco, assim, pelo menos com a médica, eles são muito fiéis. Quando ele confia numa profissional, o homem, ele muda menos de dermatologista do que a mulher. Até pela questão assim, a minha amiga passou com tal médica, olha, propôs isso aqui, eu vou lá ver. Então, a mulher, ela cicla um pouco mais e muitas vezes ela tem mais de um dermato. Né? Isso é bom por um lado e por outro não, porque se a gente pega a paciente e vai acompanhando também a longo prazo, a gente já conhece a pele e já sabe o que deu certo e o que não deu. Mas é normal também os pacientes ciclarem. Eu acho que a maturidade é fantástica, né? A gente lida bem até com isso. Sim. Então, mas o homem é muito fiel. O homem com a dermato é muito fiel. Quando acerta a mão, olha... E aí, o que acontece? Eu olhando, né, esse teu paciente, eu vejo o seguinte, daí ele ganhou confiança, ele viu que você não teve nenhum tipo de preconceito, que você não deve ter feito nenhum tipo de julgamento, que você ajudou. Não, aí o que acontece? Aí ele começou a falar para os amigos dele, falou, tem uma doutora que eu cheguei lá, me botou para cima, me ajudou, não ficou me enchendo o saco, que eu tava isso, que eu tava aquilo. Quer dizer, isso aí faz o quê? Criar... E rejuvenesceu com naturalidade. Isso que é o melhor. Esse paciente, assim, hoje ele está jovem, ele está bonito, ele está bem para a faixa etária que ele tem. Porque é o que a gente comentou, o de 60 não vai ter cara de 20. Por mais e por melhor que a gente faça. Então, aí para isso entra o quê? O bem-estar. Então, a pessoa estar bem com ela para entender isso. Para entender o processo de envelhecimento como uma coisa natural da vida. Né? Eu até brinco, às vezes as pacientes falam assim, ai, doutora, eu não quero ficar velha. Então, morre cedo. Porque assim, gente, só não fica velho quem morre cedo. Todo mundo vai envelhecer. Mas o que a gente tem que buscar, o que a gente tem que querer é envelhecer bem. É aceitar o processo de envelhecimento como uma coisa natural, me emociona, como uma coisa natural da vida, como uma dádiva, e ter bons profissionais ao seu lado, ter a tecnologia a seu favor, para que você envelheça e viva cada fase da sua vida da melhor forma possível. Doutor, sabe o que é legal? Me emociona isso, sabe? Eu imagino que eu te conheço, eu sei da sua verdade, né? E assim, sabe o que é legal? É você olhar, por exemplo, eu tô com 48 anos, né? Eu olhar os meus amigos da época
e olhar para mim, cara, eu tô melhor que os caras, entendeu? Deve ser, Não, isso é muito gostoso bom. a gente se sentir muito bem, bom, né? Entendeu? Eu que tô mais magra, fui fazer as fotos ali, vou até falar isso aqui no podcast, porque achei sensacional. O Renato fala, não, vamos fazer essa sem jaleco, que você tá magrona, assim, cara de 15 anos. Nossa, pronto não precisou nem pedir pra eu sorrir. Eu já sorri naturalmente ali. Final de semana já tava ganho, agora não, ficou... pronto. É verdade, né? A gente se sente muito então, bem. Então, é muito gostoso. E é muito gostoso poder passar informação de qualidade para as pessoas, poder educar consciência, educar, assim, embasado mesmo. Oferecer esses tratamentos, porque a Vita é uma clínica de muita visibilidade. Hoje, como você disse, é uma clínica de visibilidade nacional, até porque atende muitos artistas, que são pessoas nacionalmente conhecidas. Mas uma coisa eu posso falar para quem está nos ouvindo aqui, e não é por esses 2 meses que eu tô lá, não. É porque eu conheço o Guilherme e a Natália há mais de uma década e eles prezam muito trabalhar sempre embasados em ciência. Sim. Né? Eles são formados aqui pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, fizeram a residência aqui. Então, são pessoas que eu conheço de longa data e eu sei que tudo que eles oferecem tem muita ciência por trás. Doutor, e sabe outra coisa? Eles não trazem nada só porque está na moda, não. E sabe outra coisa importante também, já falando isso, né? A gente que já teve o doutor Guilherme, o doutor Natália com os nossos clientes na revista também, e é assim, eles hoje conquistaram esse legado também com a Vita a nível nacional, mas continuam sendo pessoas humildes. Se eu mandar uma mensagem para o Dr. Guilherme, ele vai responder. Eu sou suspeita, Renato, porque assim, eu adoro porque eles. Independente desse crescimento profissional que eles tiveram, né? Porque o Dr. Guilherme hoje cuida de muitos artistas, né? A gente está sempre vendo isso, né? Mas eles não perderam a essência. Não, e lá dentro nós temos... Você vê, ó, eu vim aqui, eu não vim para falar só de mim, eu vim para falar de toda a nossa equipe, porque... realmente eu estou assim, muito feliz em ter todo esse arsenal tecnológico e humano a meu lado. Hoje nós temos o Dr. Lucas Madureira, que está se tornando uma referência em transplante capilar. Legal. É um profissional extremamente capacitado. Nós temos a doutora Adriana Caldas, que é referência em análise de lesões pigmentadas, de pintas, em mapeamento de névos, em câncer de pele. Temos a doutora Gabriela, a doutora Karine, que atendem, né, junto comigo, muito também de dermatologia clínica. Então, é uma equipe realmente, assim, que eu falo deles... assim como eu falava da minha família, falo deles de boca cheia. Legal. Sabe? Assim como meu irmão, minha cunhada, minha mãe são super profissionais. Ali, apesar de não serem da minha família de sangue, são hoje minha família também. Legal. Sim, mas então, eu acho que é uma clínica... não foi só bom para você, foi bom para eles também. Sim, porque com certeza. Ficou um time muito mais completo, né? Nossa, com certeza, Renato. Até não tenho nem o que falar. É uma alegria muito grande para mim. Doutor, e a segunda pergunta que a gente faz assim sempre para os nossos convidados aqui é a seguinte: o que hoje a doutora Larissa, hoje que está nesse nível já de consolidação de carreira, de maturidade maior, qual o conselho que essa Larissa de hoje daria para a Larissa lá de 20 anos atrás? Existe alguma coisa que você... Não estou dizendo de arrependimento. Qual o conselho que você pode falar? Faça isso, ou mantenha aquilo, faz isso que dá certo. O que você faria? Olha, são 20 anos de dermatologia, uma especialidade que eu amo, mais uma vez chorando aqui de emoção, porque realmente mexe comigo. Eu acho que o conselho que a Larissa de hoje daria para a Larissa... né, que começou, né, depois dessa história aí de 20 anos, seria: trate sempre o seu paciente com carinho, com amor, com empatia, faça por ele o que você gostaria que fizessem por você. Isso com ciência e tecnologia. Se a gente agir dessa forma, com certeza a gente não erra. Então, esse é o meu conselho para a Larissa de 20 anos atrás e é o meu conselho para todos os profissionais da área médica ou não que estão começando hoje. Que legal, doutor. Amor pelo seu paciente.
Não, e a gente te conhece, sabe assim que você sempre zelou por isso. Ninguém chega ninguém recebe um convite desse como você recebeu, se não fosse isso. Ninguém tem um nome na cidade como você tem, se não fosse por isso, né? De todo esse legado que vem, né, desde o seu pai, da sua mãe, e é isso que nos move, né? Com certeza. E é isso que nos faz. Assim, doutor, sabe outra coisa legal que eu quero te falar também? E com certeza a Larissa, daqui 20 anos, né? A Larissa, eu tô para fazer aí 44 anos, a Larissa de 64 anos, com certeza ainda vai ter muito mais o que ensinar, mas eu tenho certeza que esse amor e essa empatia, ó, quantas vezes eu usei essa palavra, eu tenho certeza que a Larissa, independente da faixa etária, nunca vai perder, porque isso a minha mãe me ensinou. Sim. E a minha mãe hoje, com quase 70 anos, continua atendendo todas as pessoas com muito amor e carinho. Não, doutor, e sabe assim, uma coisa que é fundamental todo esse caminhar, né, de tudo que está acontecendo, assim, é que as pessoas entenderem que existem profissionais ainda que se preocupam, né? Não é só a questão do dinheiro, do ganho, né? Você não vai fazer a qualquer preço, não vai indicar um procedimento que não cabe, porque precisa faturar. Isso se chama história de sucesso. Né? Muitas vezes as pessoas vinculam sucesso ao tanto de dinheiro que está ganhando. E uma outra coisa, o nível de formação, o nível de comprometimento, de estudo. Sabe que o grande legado meu e da Kelly é a gente colocar profissionais como você, como o Emerson, como outros profissionais que já passaram por aqui, assim, dizer o seguinte, pessoal, ó, esse pessoal aqui é capacitado. Talvez hoje eles não tenham... o que eu percebo da nossa faixa etária, que a gente não tem essa facilidade como os nossos filhos têm de estar com isso aqui na mão. Sim, não temos a mesma facilidade, mas a gente busca. Mas só que eu queria te fazer um outro elogio, que é assim, ao mesmo tempo que você, digamos assim, tá numa faixa etária de 44 anos, que para mim é uma das melhores idades que a gente vive, né? Olha, tá gostoso, Renato, porque a gente ainda tem muita vitalidade e já tem muita maturidade. Não, e você tava com a carreira consolidada, tava tudo bem lá no consultório, não tava nada ruim, tava bem, porque você sempre teve o seu nome forte, mas você não teve medo de fazer uma mudança, de sair da zona de conforto, e isso eu acho fundamental. E eu acho que o que vai acontecer com você para os próximos anos, assim, na verdade, é um crescimento, porque as pessoas vão te conhecer ainda mais por esse nível de exposição que você ganhou com a Vita. Eu acho que o médico, né, seja ele dermatologista ou não, o médico não pode parar. A gente não pode se acomodar. Eu até falo que a medicina, ela é a ciência das verdades transitórias. Então, às vezes, o que a gente aprendeu há 10, 20 anos atrás já mudou. Então, a gente não pode parar. A gente tem que estudar, se atualizar sempre e a gente não pode ter medo. Você vê, eu dei uma guinada na minha carreira aos 44 anos. Claro que aquilo que é novo gera expectativa, gera insegurança, existe um período de adaptação, mas, por outro lado, é muito positivo porque te impulsiona para frente. E aquela questão de ganhar ou não ganhar dinheiro, de ter ou não ter sucesso, primeiro que o conceito de sucesso é relativo. Sim. E eu falo muito, até para os dermatologistas mais novos que eu convivo, o dinheiro, é claro, a gente não vai ser hipócrita, ele é moeda de troca nesse mundo que a gente vive, a gente precisa dele para pagar as contas, mas ele não pode ser a força motriz na sua vida. Porque se ele for a força motriz, se você viver correndo atrás de dinheiro, vai dar ruim. Porque as pessoas, a relação que elas vão ter com você, não vai ser com você. Vai ser tudo quem é o elo, é o dinheiro. E o elo não pode ser o dinheiro, o elo tem que ser as pessoas. O dinheiro é a consequência de um trabalho bem feito. Eu acho que esse deve ser o pensamento, nem sempre fácil nesse mundo e nessa realidade que a gente vive, mas tem que ser o pensamento. Porque esse é a garantia, não sei se sucesso seria a palavra, mas que é a garantia da felicidade, da construção de relações humanas sólidas
Isso eu tô chorando hoje, gente. Doutora, Gente, que é isso? Mas sabe por quê? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando chorão também. Eu tô um chorão de primeira. E eu tô também. nessa fase aí de mudanças, eu tô sensível. Mas eu posso falar, eu tô tão feliz de você estar aqui. Primeiro que você sabe o carinho que a gente tem por você. A Kelly, quando idealizou isso novamente, a primeira pessoa na área da dermatologia que ela pensou foi você. Eu não consegui falar não para esse convite, então, não deu para falar não, não dá para falar não. Assim, eu tô atribulada de coisas, mas não deu para falar não. Quando você confirmou sua presença, para nós foi um motivo de alegria muito grande, porque você, assim, a gente sabe e a gente se sente, assim, comprometido de levar isso, né? Então, por isso que a gente organizou essa superestrutura e para nós... Estarei lá. Não, e para nós também não está sendo fácil no seguinte sentido, a gente está num momento de crescimento, né? E muitas vezes o crescimento, ele causa um momento de dúvida, né? E até ontem a Kelly falou assim para mim, ó, nós precisamos investir isso, isso e isso. Aí ela olhou para mim assim, ela falou assim, tá com medo? Eu falei, tô, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, que a coragem vem no caminho, a coragem te encontra no caminho. Exatamente. É uma frase clichê, mas é verdadeira. Vai com medo mesmo, que a coragem te encontra no meio do caminho. E é verdade, eu tenho aprendido muito isso. Até estava falando com o Vitor, que está me acompanhando aqui, que cuida de toda essa gravação para nós aqui, né? E eu falei para ele o dia que ele chegou aqui, faz uns 2 meses, está aqui comigo já? Aí eu falei para ele, eu sabia que a gente estava já mais ou menos, nós vamos ter um estúdio top de gravação. Acredita em mim. Eu nem sabia o que eu ia fazer. Mas aquilo eu falei para ele confiou em mim. No que eu falei para ele, eu acreditei também. E aí eu não sabia o que acontecia. Aí a Kelly falou, nós vamos fazer o projeto. Daqui a pouco ela já melhorou, ela já trouxe isso, ela já trouxe a cortina, já colocou tapete, o negócio mudou. Já a cadeira nova, aí as coisas foram acontecendo, sabe? Só de eu falar para ele que ia acontecer, Olha, entendeu? eu vou aproveitar isso que você está falando e vou até fazer um link com a minha fase de vida. O imóvel onde funcionava a Clínica Caniza era um imóvel de família, foi casa dos meus avós, né? Meus avós moraram lá. E ficou de herança para filhos, netos. E quando, o ano passado, nós optamos por vender o prédio, né? Eu também fiquei com medo, né? Como é que vai ser? Né? Eu vou para o Georgina, eu compro um outro imóvel, quem vai comigo, quem não vai? E me gerou esse receio. E estava tudo bem, uma clínica de sucesso, profissionais com agenda cheia, a gente simplesmente ia vender o prédio. Era uma mudança de endereço. Sim. Apenas, né? E eu comecei a correr atrás, sem saber muito bem qual seria a estrada, e a vida me encontrou no caminho. Então, a gente também não pode ter medo, a gente precisa pôr a cara, começar, fazer com amor e fazer com vontade de acertar. Isso aí. Que eu brinco até que a gente acha, Renato, que a gente está no comando da vida, mas algumas coisas a gente decide. Outras, a vida decide por você e você só ajusta a rota. E eu acho que a beleza de viver é você saber surfar nessas instabilidades. Você ser feliz é saber surfar. Muito legal, e no fim as coisas se organizam, né? Você vê, vendemos o imóvel, eu fui para a Vita, minha cunhada está no Georgina, queria uma sala onde ela pudesse... Né, atender, ela atende crianças e adultos, então onde ela tivesse essa estrutura. A minha mãe conseguiu dar uma desacelerada, que é o que ela queria, mas a desacelerada dela, você sabe como é que é também, né? A desacelerada da doutora Rosângela, o desacelerado dela é mais acelerado do que o da maioria. Sim. Mas enfim, então tudo se acertou, tudo se acomodou e da melhor forma para todos. Então isso é muito legal. Não, é o melhor da vida. Eu tenho não sei se você conhece a Grace Gioviani, ela é muito minha amiga Sim. aqui de Rio Preto. A Grace fala assim para mim, amigo, põe o passo que o degrau vai aparecer. Sim. Ela não fala nem de caminho, ela fala degrau, que degrau é subir. Ela põe o pé. Às vezes a gente conversa muito, eu e ela fala, põe o pé, amigo, põe o pé que o degrau vai aparecer. E é o que a gente tem feito. Mas uma coisa que é muito legal das nossas carreiras é sempre fazer de uma forma muito profissional e honrar o que você combinou e ser profissional naquilo que você faz. Né? E reconhecer erros também no meio do caminho. Não deu certo, errei, vamos fazer de novo. Vou ajustar a rota, não tem problema nenhum, né? É. Eu acho que isso faz parte da vida. E algumas pessoas me perguntaram, nossa, mas você não tem medo
de ir para uma clínica com tantos dermatologistas? Eu ouvi essa pergunta de algumas pessoas muito próximas. E a resposta é não. Eu não tenho medo, porque eu acho que juntos somos mais fortes. Ali dentro, o nosso foco principal é o paciente. Então, a gente discute muitos casos entre nós ali, dermatologistas. Nós ganhamos conhecimento e experiência uns com os outros e o paciente ganha demais, porque ele é atendido da melhor forma possível, em sua plenitude e tudo num lugar só. Um dos maiores centros de dermatologia do Brasil. E eu acho que tem o perfil do paciente certo para o médico certo. Sim. Né? O paciente que é meu, o que é da Natália, o que é do Guilherme, é do Guilherme. E no fim o paciente é da Vita, né? Então eu acho que quando a gente pensa assim, quando a gente dá a mão com pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios que a gente, é óbvio, a gente só cresce. Até porque você tinha uma carteira consolidada de pacientes, né, doutora? Que estão comigo lá e que adoraram a estrutura da clínica, né? Eu acredito que eles foram gostaram, todos né? comigo. Hoje eu consigo oferecer uma estrutura até física melhor, porque o imóvel da Caniza, embora seja um imóvel bem localizado, excelente, já estava mais antigo. Então, é um imóvel que ia passar por algumas adequações se fôssemos continuar lá. Sim. E a estrutura da Vita, em termos de localização, de infraestrutura, até de divisão de funções ali entre os profissionais, médicos, não médicos, é sensacional. Muito bom. Tô aprendendo muito até dessa parte gerencial, empresarial também lá. Sim. Hoje aqui nós estamos conversando, vocês viram que é misto, né, gente? É dermatologia, é carreira, é reflexão vida, de né? vida. E o legal é isso, né? Mas era esse o objetivo mesmo, de fazer esse bate-papo. Falei pra você que ia ser legal? Não, muito legal. Meu primeiro podcast, hein? Eu até brinquei que a Kelly te falou que eu brinquei com ela, que eu tinha uma condição para participar. Não. A condição que eu impus para Kelly para integrar esse projeto todo esse ano era eu estar no mesmo bloco de discussão lá do Iguatemi do Dr. Emerson Sirlin. Sim. Porque não tem como falar de laser e tecnologia, uma vez que a gente tem muitos pacientes em comum que a gente trata. Ele a parte vascular e eu a parte que ele também trata, mas tratamos muito em conjunto, as consequências na pele dos problemas vasculares. Então eu brinquei com a Kelly, eu falei, eu vou, mas já vou estar sem minha mãe ali. Então eu quero o Dr. Emerson Sirlin comigo ali no palco, hein? Não, nós vamos estar junto. Até ontem eu mandei mensagem pro Emerson, né? E você vê como é importante, né, assim, essa coisa junto, né? Aí eu tava olhando a página da revista dele, né? Falei, doutor, não precisa me incluir uns negócios aqui, porque você é uma referência na área de laser. Sim. Aí ele falou, não, mas eu sou membro, tá? Não, doutor, vamos incluir, porque a gente precisa falar, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem que você é uma das maiores referências, e agora ele tá trazendo aquele laser de retirada de safena também. Então. Importantíssimo, quer dizer, e eu trabalho nosso aqui, né, de falar, não, precisamos falar disso, né? Porque muitas vezes o médico ainda está naquele lance do passado, vai ter indicação e tal, mas hoje nós temos o Instagram, que é o nosso maior boca a boca, e a gente quer falar de laser, né? Não é só para vender laser, é para as pessoas saberem que tem, que está aí, que existe, e que se em algum momento couber na vida delas, olha a tecnologia aí. Sim. Então a gente tem que saber o que está chegando. Muito top. Mesmo os peelings, né? Eu sou da era dos peelings, mas hoje na Vita a gente não abandonou os peelings. A gente usa os peelings associados aos lasers. Funciona, com fórmulas mas com exclusivas. Hoje a gente tem um know-how para montar peelings exclusivos, então é muito bacana. A gente agrega, né, o tradicional ao inovador. Top. Então, isso em todas as áreas, né? Muito bom. Bom, pessoal, hoje foi um bate-papo aqui sensacional, como todos os outros que têm sido aqui. Graças a Deus, Deus tem sido muito bom para nós aqui na nossa empresa, a ponto de nos proporcionar momentos como esse. E eu digo mesmo, né? Porque eu tô super feliz de estar aqui, né? São pessoas... Doutora, vocês fazem parte da minha história. Não, e você da nossa, né? Então... Mas sabe uma coisa legal? A gente conseguiu gravar isso, né? Então, isso que é legal. E aí tem uma câmera aqui, outra aqui, que nós vamos gerar cortes pro Instagram gente, da eu tô doutora. achando muito chique aqui, eu tô achando sensacional. Isso aqui já é uma mudança, né? Então, assim... E é muito legal, né, doutora? A gente começou com revista lá atrás, né? E hoje a gente se tornou uma das maiores agências de marketing médico do Brasil, né? E você já esteve com a gente na revista, nossa agência, e está novamente com a gente. É o que eu te falei, é o tradicional com o inovador. Sim. Então, a revista impressa,
ela tá ali, ela existe, tem o público que gosta de pegar, Sim. de ler, e tem o digital. Então, vale a mesma analogia para os peelings com os lasers, né? Então, o impresso e o digital são coisas que não tem que ser jogadas fora, elas caminham juntas, Você sabe elas que se completam. todo ano eu tento acabar com a revista. Porque é um trabalho manual, né? Artesanal, praticamente. Eu imagino que não seja né? fácil. E aí, por exemplo, a gente já tem 3, a gente só diminuiu, né? Então, 3 edições no ano, né? E aí, um amigo meu falou assim para mim, Mas que são suficientes, porque as matérias são atemporais. São atemporais. Aí um cliente meu falou assim para mim, falou, Renato, se acabar eu tô fora da tua agência, ele é meu cliente da agência. Eu falei, você tá louco? Por quê? Não, você não tem noção que dá de resultado a tua revista, porque ela tá dentro dos consultórios, outra coisa. O paciente dele é um perfil mais idoso. Tenho muitos também. Que leem a revista. Eles gostam de pegar a revista, de ler. Como eu te disse, as matérias que estão ali são, embora tenha, óbvio, as novidades e tal, mas são atemporais. É como um livro. Tá ali, o livro tá ali. Exatamente. Né? Para quem quer ler, para quem quer consumir aquela informação. E para quem não quer, tem a parte digital. Né? Então assim, é muito... funciona muito essa junção, porque a gente está no momento que ainda, digamos assim... por exemplo, nossos filhos estão na escola, não dá para dizer que eles vão estudar só com o tablet. Enquanto houver livro, ainda vai existir o poder do impresso, né? Bom, pessoal, o tema aqui é maravilhoso. Vou ter que marcar com a doutora. Vamos fazer um desafio para a Kelly fazer o próximo com você. Vamos! Porque daí vocês acham que pode falar mais de procedimento mesmo, disso aí tudo. Mas foi maravilhoso você estar aqui. Graças a Deus está tudo gravado. Vai dar muito corte. E nós vamos falar muito de procedimento lá no Iguatemi também. Vamos ter oportunidade de detalhar um pouquinho mais cada uma dessas máquinas que eu citei aqui nesse bate-papo. Muito bom. Então não faltarão oportunidades. Isso aí, legal, gente. Valeu, obrigado, doutora. Até a próxima.